você Esta quiser, conferência será gravada agora. ok? Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença aqui na aula da Liga Acadêmica Paraense de Pediatria Clínica e Cirúrgica. Hoje a gente vai ter aula com a Mariane Franco, que é pediatra neonatologista, é também professora do curso de medicina da UEPA. Se a senhora quiser se apresentar um pouquinho mais, fique à vontade também. E eu acho que a senhora não está conseguindo ver o chat, mas as pessoas estão dizendo boa tarde para a senhora. Boa tarde para todo mundo. Posso começar? Pode sim. Então, gente, boa tarde. É um prazer para mim poder conversar com vocês sobre um assunto tão importante. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite para participar com essa aula numa sexta-feira à tarde, num momento tão complicado, né? Em que está todo mundo nas suas casinhas, todo mundo isolado. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante na vida toda do ser humano, não é só na infância. Eu coloquei aqui acidentes domésticos na infância porque foi o tema que a Fernanda pediu para eu colocar. Mas é um tema que a gente precisa abordar na vida toda, vocês vão ver, e isso é muito importante para o estudante de medicina, tá? Eu penso que não tem só estudante de medicina, né, Fernanda? Tem outros estudantes de outras áreas ou é só a medicina? Você sabe me dizer? Não sei lhe dizer, mas a maioria deve ser de medicina, sim. Tá bom então. Então vamos lá, gente. Eu sou Mariane Franco, pediatra, neonatologista, eu sou professora da medicina da Universidade do Estado do Pará. Nesse momento sou conselheira do Conselho Regional de Medicina aqui do Pará e fui escolhida para fazer parte da Câmara de Pediatria do Conselho Federal de Medicina. E a gente tem discutido muito sobre os acidentes domésticos na infância. Achei muito interessante esse tema, tá? Eu vou passando e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só a apresentação, mas aí eu acho que dá para falar, né, Fernanda? Qualquer coisa, qualquer Se coisa alguém tiver você dúvida, pode ligar o microfone também. pode sim. Qualquer coisa vocês interrompem e a gente vai logo respondendo as dúvidas, porque no final sempre pode passar, a gente esquece, né? Apesar de eu anotar aqui também, tá bom? Então, boa tarde, vamos lá, vamos começar. Bem, então os acidentes ou lesões não intencionais, né? Porque hoje o conceito mais moderno de acidentes é que são lesões não intencionais, tá? Então, são eventos inesperados, imprevistos, que podem sim ser prevenidos. Porém, o que mais nos deixa preocupados em relação a isso é o dano, né? Então, ele pode causar dano às crianças, especialmente, que estão na faixa etária de que elas não têm noção de perigo, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nessa faixa etária, de todas as faixas etárias, desde que nasce até o final da adolescência, para evitar exatamente esse dano que ele pode ser definitivo. E na nossa vida acadêmica, a gente vai ver, sim, vamos passar por crianças que são sequeladas por conta de acidentes domésticos, né? Então, são acidentes que podem ser evitados com atitudes preventivas, e essa prevenção, ela vem do profissional de saúde, tá? Então, especialmente, eu pensei muito em vocês quando eu estava preparando essa aula, porque isso pode ser um projeto que vocês podem apresentar nas universidades, especialmente um projeto de extensão, a gente pode fazer um projetinho de sala de espera, a gente pode fazer um projeto em creches, um projeto para professores, para exatamente sinalizar como eles podem identificar e prevenir esses acidentes, tá? Então, é a principal causa mundial de morte em crianças de 1 a 14 anos. Pasmem, são os acidentes na infância. Então, eles correspondem sim à principal causa
de óbito nessas crianças. Então, por conta disso, a gente precisa prestar atenção, né? A cada 101 minutos acontece uma morte de uma criança por acidente. Por que que isso acontece? Porque a criança, ela é vulnerável, né? Então, a vulnerabilidade infantil faz com que ela esteja propensa aos acidentes. Então, isso é importante para nós, porque a gente precisa frisar muito, confirmar, reafirmar para os responsáveis, para os pais, para os cuidadores, né, as babás, que elas precisam ficar de olho nas crianças, tá? E a criança não tem noção de perigo. Tudo bem? Vamos embora. Por que que isso pode acontecer? Pela falta de supervisão dos responsáveis. Então, olha essa foto aí. Se o responsável sabe que tem uma criança em casa e que essa criança pode passar para a área da cozinha, que é uma área de perigo dentro de casa. Em casa tem algumas áreas de perigo, a cozinha é uma delas, né? E por que que ela deixa esse cabo de panela para fora? Então, isso aí é uma questão cultural. Nós vamos nos acostumar a chamar a atenção da mãe da gente, da irmã da gente, da pessoa que trabalha na nossa casa, para se acostumar a deixar o cabo da panela virado para dentro do fogão e não para fora, tá? Com isso a gente já evita especialmente as queimaduras, né? Para acontecer esse acidente, né, ele precisa de uma tríade, ou seja, o agente etiológico, né, a causa, o que vai acontecer, a criança, que é o hospedeiro, e o ambiente. Essa criança aí, ela vai abrir um armário. O que ela pode encontrar aí dentro? Uma garrafa de água sanitária, ela pode beber, porque ela não sabe que não pode tomar. Ela pode encontrar medicamentos da família que ela não pode ingerir. Ela pode encontrar uma tesoura, uma garrafa um frasco de vidro. Então, tem muito perigo dentro de um armário, né? Então, a gente já começa dizendo aqui que todos os armários, onde a criança pode abrir, onde ela alcança, eles precisam ficar fechados para evitar os acidentes, certo? Mas nós temos alguns fatores de risco, como, por exemplo, os fatores químicos. A gente vai ver os medicamentos, os produtos de limpeza. Antigamente era muito frequente, muito antigamente mesmo, no tempo da minha residência, a gente estava na Santa Casa e as crianças chegavam porque tinham ingerido água sanitária e muitas vezes até a mãe colocava numa mamadeira para a criança tomar, vejam só, né? Elas queriam se livrar das crianças, especialmente as neuropatas, que elas já não sabiam mais o que fazer, elas colocavam para a criança tomar, tá? Então, é uma situação extremamente dolorosa, a gente vê uma criança tomar um medicamento de um adulto ou ingerir um produto de limpeza, isso é extremamente perigoso. Os fatores de risco físicos, como os líquidos quentes e os locais perigosos. Então, você vê líquido quente, onde tem fogão, a criança precisa ficar longe, né? E ter cuidado com banho quente, porque às vezes a ducha, quando você vai dar o banho da criança, esquenta muito a água, pode queimar a pele da criança assim, um banheiro. O banheiro é outro local de perigo dentro de casa, tá? Local perigoso, cozinha, banheiros, sacadas, os pátios, né? Quem mora em prédio, tá? Que não é um piso antiderrapante, a criança pode cair. Um local perigoso é a pérgola de uma piscina, que não é bem protegida e pode deixar a criança se jogar. Os biológicos, fatores como as plantas, tem gente que coloca essas plantas perigosas na sacada, no quintal, e a criança vai, tira um pedaço e ingere, né, e come a planta. Os animais, quem cria animal sabe que um cachorro, ele é um companheiro perfeito para uma criança, tá? Mas se a criança vai mexer com ele na hora do perigo, na hora que ele está se alimentando, ele passa a ser perigoso, né? Insetos, picada de abelha, picada de alguns insetos podem provocar, inclusive, alergias graves, como, por exemplo, o edema de glote, os roedores, tá? Quem mora em casa, né? Pode ter aqueles ratos, e aqueles ratos enormes que podem passar e transmitir doenças, como é o caso da leptospirose, mas podem realmente atacar as crianças, tá? Os fatores de riscos estruturais,
Sim, nós temos fatores de risco, como as famílias. Tem família que não cuida bem das suas crianças, né? É a cultura de deixar a criança brincar sozinha, o estilo de vida, as crenças, os hábitos de vida, isso às vezes são hábitos perigosos para as crianças e a gente vai ver isso aí na frente. Bem, como é um assunto que a gente está conversando com estudantes universitários, é importante a gente conversar um pouquinho com vocês sobre os componentes da mortalidade na infância. A gente divide, tá? Tem a mortalidade no primeiro infantil, aqui no primeiro, nos menores de 1 ano de vida, tá? A fase neonatal, que é o índice de mortalidade maior das crianças, está exatamente nessa fase neonatal. A neonatal, a gente considera alguns artigos, a OMS vai considerar até 28 dias. Aqui coloca 27, mas isso não tem problema, tá? Então, até aproximadamente 28 dias é a fase neonatal. A neonatal precoce, ela vai na primeira semana de vida da criança, e a neonatal tardia é passando essa primeira semana até os 27, 28 dias. São os determinantes mais sensíveis às condições de assistência. Por quê? Porque vai aqui entrar a mortalidade como, por exemplo, a prematuridade, as infecções e o que mais deixa a gente preocupado, a anóxia, né? A falta de uma boa assistência no momento do parto. Então, isso aqui, esses determinantes vão provocar morte nessa faixa etária. Quando a gente vem aqui para a fase pós-natal, né, no primeiro aninho de vida ainda da criança, de 28 a 364, outros determinantes são importantes, como, por exemplo, o ambiente, tá? O ambiente que a criança vive, a situação socioeconômica dessa família, né? Importante citar que a mortalidade de 1 a 4 anos também está aqui na infância, e crianças de 1 a menos de 5 anos completos, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho por isso aqui para vocês. Então, os indicadores de mortalidade na infância, segundo o perfil determinante, tem a taxa de mortalidade neonatal, que são os óbitos nas crianças menores de 28 dias, tá? Por 1.000 nascidos vivos. E a taxa de mortalidade de 28 a 4 anos, são os óbitos de criança com 28 dias a menos de 5 anos de idade, completos, por 1.000 nascidos vivos. Então, é assim que a gente faz o cálculo da taxa de mortalidade neonatal e infantil, tá? A neonatal é sensível aos determinantes relacionados à assistência, especialmente no momento do parto, e a de mortalidade infantil é sensível a determinantes relacionados ao ambiente socioeconômico, emprego, renda, acesso à água potável, educação, enfim, tudo isso é muito importante para reduzir essa taxa de mortalidade. E a gente colocando aqui para vocês, né, após Natal, se a gente for somar menos de 24 horas e a primeira semana de vida vai dar 52% de mortalidade, ou seja, a fase neonatal é a grande responsável por uma taxa de mortalidade elevada na criança. Aqui, a mortalidade na infância de 1 a 4 anos, 15%, menor de 1 ano, 85%. Então, realmente são as crianças pequeninas que vão sofrer, tá, gente? Com os acidentes, com as mortes, né? Seja ela acidente na infância ou não. Quando a gente vem aqui, mortalidade infantil, segundo a região, a gente vai ver a região norte, nordeste, tá? Com uma variação aqui 29, 29, 29 no período de 7 a 16, tá certo? Então, a gente pode perceber que a região norte, ela teve uma queda importante da mortalidade, era mais entre 25% a 30% e caiu muito, mas ainda é a maior mortalidade. Quando a gente olha do Brasil, né, a gente está longe de chegar perto da mortalidade, relacionado aqui com o Sul e o Sudeste, que tem uma mortalidade bem mais baixa do que a do Norte, tá? Mas ainda é uma mortalidade elevada, acima de 10%. Isso é preocupante no nosso país, tá? Quando a gente passa pela taxa de mortalidade infantil, a gente faz uma avaliação de uma série histórica aqui de 10 anos, a gente vê que 5 unidades federativas, Roraima, Pará, Amapá, Ceará e Piauí, tiveram um aumento da taxa de 10% a 21% nesse período.
São Paulo e Acre tiveram queda acima da margem da oscilação, né? Mais de 5%. Então, São Paulo e Acre, na década, foi o que menos teve, o índice de mortalidade foi muito menor nessa década, ou seja, foi melhorando, 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 e a gente não vê isso nos estados, principalmente no nosso estado, que é o estado do Pará, tá? Quando a gente passa para 28 dias a 4 anos, a gente vê que 12 unidades federativas, incluindo o Pará, tiveram um aumento da taxa de 10% e 21%. Isso é extremamente grave, né, na nossa região, infelizmente. Quando a gente vem para cá, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Amapá, Bahia e Sergipe tiveram uma queda acima da margem de oscilação de mais de 5%. Tá? Então, veja que o Pará continua aqui de 10 mil a mais nessa taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade de 1 a 4 anos, variação percentual por grupos. Veja aqui, infecções, causas externas, correspondendo aqui no Brasil, tá? Como a segunda causa, a gente passa pelas malformações, desnutrição, anemia, asma, doenças imunopreveníveis e aqui a neonatal, né? Prematuridade, infecções perinatais e asfixia, que é o que realmente preocupa a gente na fase neonatal precoce. Mas a gente dando ênfase aqui para vocês das causas externas na criança, que correspondem sim aos acidentes na infância, né? Modelo conceitual para análise dessa mortalidade, os determinantes sociais, condições ambientais, falta de água potável, coleta de lixo, os fatores demográficos, né, a fecundidade, a idade materna, a mãe que é adolescente, ela tem um maior número, a maior possibilidade da criança se acidentar, tá? A renda é importante, a escolaridade da mulher, porque a escolaridade feminina é um fator importante quando a gente vai ver no IDH hoje, né, que teve muita mudança, crescimento de extrema pobreza, taxa de emprego, a gente está passando por um momento de calamidade mundial, onde a taxa de desemprego aumentou muito, especialmente nos países mais pobres, e o Brasil não sai disso, né? A gente passa aqui a saúde infantil, diarreia, infecções respiratórias, desnutrição, peso ao nascer, tudo isso é importante, que vai, sim, impactar na mortalidade da criança. E a saúde da mulher, a gente reforça aqui, atenção no parto, a saúde geral feminina, o acesso à saúde, né, é muito importante para nós. Aliás, vem aqui o SUS com a grande responsabilidade de tomar conta de tudo isso, né, os insumos, a saúde complementar, a atenção primária, colocando aqui a cobertura do PSF, que antigamente não tinha o PSF, hoje temos também o Mais Médicos, que eles chegam a lugares antigamente que a gente inimaginável de ter um médico, hoje já tem um médico por conta desses programas do governo federal, tá? Acesso à imunização. A gente reforça agora a vacina de sarampo, a vacina do H1N1, né? Porque agora todo mundo falando de Covid, preocupado com a Covid, mas a vacinação está aí, a gente precisa estimular a vacinação das crianças, porque isso é importante para evitar essas doenças aí, certo? Aqui, velhas evidências ainda são lições a serem levadas em conta, tá? Esse é um dado do Ministério da Saúde, escolaridade materna, veja onde acontece mais, é onde a mãe não tem escolaridade. Idade da mãe são as mães adolescentes, aquelas que tiveram menos consulta do pré-natal e a criança com um menor peso ao nascimento, são mais vulneráveis ao aumento da taxa de mortalidade infantil e aos riscos relativos, ok? Para tudo isso. Então, hospitalização, é importante a gente lembrar que essas crianças, quando elas sofrem acidentes, elas vão passar um período, às vezes, longo de hospitalização, com todo aquele aparato hospitalar que pode causar traumas nas crianças, psicológico, né, os traumas emocionais, vão passar por cirurgias, fisioterapia, vários profissionais, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, então, especialmente nos hospitais públicos, onde a gente tem todo o aparato da multidisciplinaridade, as crianças vão, às vezes, ficar com problemas por sequelas permanentes, dependendo
do tipo de acidente que ela sofreu, a sequela pode ser emocional nessa criança, na família, provocando problemas graves também na sociedade. E os problemas financeiros a gente não pode deixar de citar, porque além de ser um problema familiar, que vai alterar todas as finanças, né, a economia dessa família, mas também, sim, a economia do Estado e a economia, de uma maneira geral, estadual, federal, certo? Então, mais uma vez aqui reforçando, panela com cabo para dentro, tá, gente? Isso é muito perigoso. Eu coloquei essa foto aqui porque há um tempo atrás eu fui fazer uma visita técnica num hospital e conheci um garoto, um menino que tinha 7 anos de idade. Ele caiu da árvore. Ele caiu da árvore e machucou a coluna. E ele estava paraplégico. Ele não conseguia andar. E ele estava muito triste, ele não conseguia falar com ninguém, né? O hospital era um hospital do interior, e ele tinha perdido totalmente a esperança de viver, e eu disse para ele que ele ia conseguir, que ia dar tudo certo. Então, é sempre importante a gente ter uma palavra positiva de humanidade com essas famílias, porque uma criança acidentada mexe com a família inteira, não é só ela, né? A família toda vai sentir esse problema. E aí, como é uma aula onde a gente vai conversar com os meninos da medicina, pode ter enfermagem, fisioterapia, né? Tem muita gente aí. Então, eu trouxe alguns artigos só para exemplificar para vocês. É um tema muito discutido, muito publicado, tá? Então, eu trouxe aqui descrição dos acidentes domésticos ocorridos na infância, onde a coordenadora é a professora Ludmila Gomes, e ela fez um artigo bem bonitinho, mostrando esses acidentes. O que ela achou? Ela encontrou que os ambientes que a criança vive, eles são inadequados. Todos eles, os ambientes, tanto a casa, ou o ambiente doméstico, creche, escola, espaços públicos de lazer e mesmo espaços privados, como é o caso do Play, de alguns prédios, né? E alguns espaços, por exemplo, que tem aqueles brinquedos no shopping, aquelas casas de brincadeira para as crianças, né? Então, esses espaços todos são inadequados para o bom viver da criança. E a criança vem de mães solteiras e muito jovens, a gente já viu ali no gráfico do Ministério, baixo nível de educação materna, porque quanto maior o nível de educação materna, menor a possibilidade da criança se acidentar pelos cuidados que essa mãe tem com a criança, com o ambiente que a criança vive e com quem está cuidando da criança, como, por exemplo, as babás, tá? Principalmente, esses acidentes acontecem em famílias numerosas, que vivem em habitações precárias e vão provocar um desajuste familiar intenso e, infelizmente, vai provocar a culpa nessas famílias, principalmente na mãe, tá? O acidente mais frequente encontrado pela equipe da professora Ludmila e também nos artigos da OMS e do Ministério é a queda, tá? Então, a queda é, sim, de longe mais frequente em todos os estudos que eu passei. Temos também o choque elétrico, principalmente aquelas tomadas que não ficam protegidas, né? Coloquei do jeito que ela colocou o corte, tá? As lesões cortantes, né? Os machucados, a queimadura, a colisão, tá? Colisão, aqui a gente lembra dos acidentes automobilísticos, colisão, seja de carro, colisão de bicicleta, colisão de carrinho de brincar, escorregão, né? A área que a criança está molhada, não tem um aviso de perigo, obstrução de vias aéreas, vocês sabem que a criança pode sofrer obstrução desde o nascimento, né? A criança, ela pode, por exemplo, se engasgar com leite materno. E isso é muito frequente e assusta muito as famílias, né? Então, uma vez eu estava na casa da minha filha, fui cuidar do meu netinho, ajudar minha filha lá no Rio, e uma vizinha passou por esse sofrimento, era muito tarde, mais de 11 da noite, ela bateu na porta, e a gente saiu correndo, eu saí correndo, e vi no colo uma criança de 7 dias,
e ele estava engasgado com leite materno. Eu fiz aquela manobra de virar e bater na costinha dele, ele desafogou, chorou, respirou e voltou à normalidade, graças a Deus, tá? Mas assustou muito o pai, a mãe, a família inteira, né? Era o primeiro filho, então as mães de primeira viagem, elas costumam dar um pouquinho mais de trabalho para nós pediatras, mas a gente precisa ter muita paciência de explicar, de colocar, de ensinar todas essas medidas. E aqui também a professora Ludmila encontrou a intoxicação, tá? Exatamente aquilo que a gente colocou das crianças pegarem uma água sanitária, um medicamento, tá? Um outro, qualquer material de limpeza, agora cuidado, álcool a 70%, né? Pode intoxicar essas crianças. Outro trabalho é o perfil dos acidentes na infância e adolescência atendido no hospital público. O que foi que eles encontraram? Então, é a equipe da doutora Fernanda, tá? E ela encontrou a queda também como maior causador de acidente, os meninos com uma média de idade de 7,5 anos, tá? Ou seja, de idade escolar, né? Avaliar maus tratos, porque a criança às vezes chega e a família diz que ela caiu e não é queda, é maus tratos. Então, o médico, a enfermeira, a assistente social, a pessoa que está lá na porta precisa estar atento a isso, né? Principalmente quem passa numa triagem antes de chegar na avaliação médica. Então, a gente precisa estar atento se foi realmente uma queda, né? Tem uma outra aula muito bacana que eu falo de maus tratos na infância, que tem as áreas que não são de queda, é a área de maltrato. Então, quando a gente vê machucado no tronco, né, na cabeça, não na região anterior e posterior, mas na lateral, nas pernas, no bumbum, a gente tem que pensar assim em maus tratos na infância e não em queda, tá certo? É bom a gente chamar atenção para isso. E esses acidentes, eles causam um elevado custo nesse hospital, que é um hospital de São Paulo, foi de cerca de 12,5% dos atendimentos no ano, e diz que, então, se a gente prevenir os acidentes, a gente vai conseguir diminuir os gastos, né, hospitalares. Aqui está uma foto do meu neto, que é o José Luiz, que ele caiu e machucou aqui, ó. Aqui tem um edema, né, e aqui ele machucou a mucosa oral, né, o lábio superior, com o dentinho dele que machucou. Isso é muito frequente na criança, tá? O Zé é o meu neto mais velho, ele tem 4 anos de idade. Outro trabalho bem bacana da Revista Brasileira de Enfermagem são os determinantes sociais da saúde associados aos acidentes domésticos na infância, que ela faz uma revisão de vários trabalhos, faz uma meta-análise bem bacana, tá? E também percebeu a idade. Foi de 2 a 5 anos, os meninos. Por que meninos? Porque eles são, sim, mais danadinhos, né? Eles não têm medo de nada, depois que eles começam a correr, a andar, ele começa a pular, e aí ele não tem, ele é destemido, tá? Menina destemido, não tem medo de... E outra coisa, até 4 anos de idade a criança não tem noção de perigo. Então, ela pode pular. Ela pula de qualquer lugar, ela pula do 7º andar, né? Ela não tem medo, tá certo? Então, ela não tem essa noção de profundidade, e isso é muito grave, porque, especialmente aqui nessa faixa etária de 2 a 5 anos de idade, a criança não tem ideia do que pode acontecer, por exemplo, né? Se ela ficar brincando na beira dessa piscina, tá? Mas isso acontece por extrema falta de supervisão. A criança é um ser que não pode ficar sozinho, a gente tem que estar vigiando, né? Mas todas foram acidentes, realmente, foram não intencionais. Se a gente tivesse feito medida protetiva, a criança não chegaria ao estado de cair e se machucar, certo? Eu coloquei essa aqui, o afogamento, porque o afogamento, como agora está uma época de confinamento, né? Muitas casas têm piscinas, um estado onde mais tem acidente por afogamento é o Distrito Federal, né? Porque tem muitas piscinas, as casas, a maioria tem piscina, e aí a criança olha e não tem noção de que ela não sabe nadar, de que ela pode se afogar, certo? Brincando aqui com o cachorrinho, tá?
Em relação ao afogamento, é importante vocês saberem que morre cerca de 480 crianças por dia no mundo só de afogamento. É muita criança, né, gente? Quase 500 crianças por dia de afogamento, é muita criança, é muita falta de supervisão, tá? No Brasil, ela corresponde à segunda maior causa de morte nas crianças de 5 a 14 anos, especialmente meninos. 89, né, quase 90% por extrema falta de supervisão. E isso é importante a gente falar para vocês, não precisa muita água. A criança não precisa pular numa piscina, ela não precisa pular num rio para se afogar. Porque de 5 a 8 centímetros de água numa piscininha, numa banheira, numa bacia, e 30 segundos a criança já se afoga, certo? Então, a criança ela não sabe avisar que ela está se afogando. Ela tem um afogamento rápido e silencioso, e isso é perigoso. Muitas vezes a mãe procura, cadê ela? Cadê ela? Quando vê, ela está na piscina, afogada, tá? E ela perde a consciência em cerca de 2 minutos, e se ficar mais de 5 minutos sem receber oxigênio, ela já vai ter sequelas graves, certo? O afogamento. As crianças de 4 a 5 anos, importante a gente saber que a cabeça e os membros, eles são pesados. Eles são as partes do corpo mais pesadas nessa faixa etária, até 5 anos de idade. Então, a criança cai para frente. Quando ela cai para frente na água, ela se afoga, tá? Elas perdem o equilíbrio, não conseguem se reerguer, elas se afogam com pequenas quantidades de água. Os adolescentes, eles podem se afogar, apesar de ter uma faixa etária privilegiada, onde ele já sabe informar tudo. O problema é que muitas vezes no afogamento do adolescente está envolvido álcool, drogas e, por incrível que pareça, ainda tem o infortúnio das convulsões. As crianças, os jovens epiléticos, eles podem sofrer. Eu já perdi um primo assim, foi tomar banho no rio, teve uma convulsão e sumiu. E a gente achou ele depois de muito tempo, né, o corpinho dele, porque ele era epilético, estava super bem, estava tomando a medicação direitinho, mas no momento do mergulho, ele fez uma convulsão e não subiu mais, certo? Além do que, lembrar para vocês que jovem gosta de brincadeira de mau gosto, né? Vale a pena lembrar aquele rapaz que morreu afogado num trote, né? Numa universidade brasileira, tá? Então, o que nós vamos dizer para os pais nessas questões de afogamento? São os 6 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deixar o bebê sozinho no banheiro, porque o banheiro nós já colocamos que é uma zona de alto risco para as crianças dentro de casa, piso molhado, né, chuveiro aberto, tá? É muito perigoso, a criança pode cair de cabeça no vaso sanitário ali mesmo, naquela pequena quantidade de água, ela vai se afogar, tá? Não deixe balde, bacia ao alcance das crianças, porque se tiver cheio de água, ele vai sim cair e vai se afogar, tá certo? Não deixe brinquedos perto desses recipientes. Então, se a criança vai tomar banho, tá na hora, vamos tomar banho, tá na hora do banho, a mãe não é bom ela deixar o brinquedo perto e sair, por exemplo, para pegar a toalha da criança. Quando ela voltar, a criança já está se afogando, tá? Não confie em boias e outros dispositivos de flutuação que não sejam os coletes. O melhor dispositivo de flutuação para uma criança é o colete. A criança, sempre que está com colete, fica com a cabeça para fora d'água. E isso é muito importante. Não deixar, outro não é não deixar a criança sozinha na água, mesmo de colete. Então, nunca deixe a criança sozinha na água. No banheiro, na bacia, na banheira, numa piscina, na piscininha, na sacada, não deixe, é muito perigoso. Isso aí o aluno tem que frisar para toda a família, para os vizinhos, para todo mundo. Não permita que seus filhos usem objetos de modismo sem certificação adequada. O que está na moda agora? A cauda da pequena sereia, tá? Então, aquela cauda já foi causa de afogamento em muitas crianças, tá certo? São dados da Sociedade Brasileira de Pediatria do ano passado, tá? Tá lá no site. Ensine seus filhos a respeitar
e cumprir as regras. Não adianta. A criança precisa ser educada desde pequenininha, né? Então, ela precisa respeitar, sim, as placas que está escrito lá, não entra, mar perigoso, tubarão, não é para ir. Piscina escorregadia, não é para ir, né? Tem a grade, não é para pular a grade, certo? E muitas vezes a gente pode encontrar uma criança afogada quando não respeitou as sinalizações de que não podia ficar ali sozinho, né? Tem aqui as técnicas do afogamento, que isso daqui também é bacana para a gente fazer um curso de extensão para professores, para pais, né? Professores e funcionários de uma creche, por exemplo, de uma escola de ensino fundamental, tá? E é muito bacana isso. A gente precisa checar se a criança está respirando, se não tiver o ideal iniciar o procedimento de reanimação, tá? Ninguém souber fazer, não houver tempo de chamar o socorro, faça a respiração boca a boca. Hoje ela não está mais sendo indicada, mas no momento de desespero, se não tiver o protetor bucal, não tem saída, a gente tem que fazer mesmo, ventilar 2 vezes dentro da boca da criança e manter as narinas fechadas. E o importante é todo mundo perceber que está alguma coisa errada, chamar o 192, tá? Que a emergência chega rapidinho. Outro importante acidente que a professora Ludmila encontrou foi o trauma ocular. Veja aqui, uma criança sozinha no ambiente, né, com um brinquedo pontiagudo onde ela pode colocar nos olhos, certo? Então, o trauma ocular, está brincando, correndo, brinca na ponta da mesa, então tem que ter o protetor, porque outro dia uma amiga minha, nossa, da pediatria daqui de Belém, a filha estava brincando num shopping, e se acidentou na ponta da mesa e teve perfuração do globo ocular dela. Então, foi uma situação extremamente complicada para a mãe pediatra, né? E ver que a filha se acidentou brincando num shopping. Veja só o ambiente como ele não é adequado, tá? Então, o ambiente domiciliar, ele precisa estar adequado, os ambientes que a criança estuda e brinca também precisa estar adequado, né? Aqui tem a minha neta, que a irmã colocou alguma coisa no olhinho, e ela foi lá a mais nova, a Beatriz, foi lá na oftalmo para ver se estava tudo certo, e graças a Deus não aconteceu nada no olhinho dela, certo? Esse aqui é um outro artigo, até dos professores da UEPA, achei bem bacana, lá de Tucuruí, onde eles criaram a Casa dos 7 Erros, utilização de tecnologia educativa para prevenção de acidentes domésticos. Então, eles levam nas escolas, nas creches, uma casa leva aqui nessa caixa, tá? E chega lá, ele abre, e aí ele mostra para a criança tem que identificar os erros, né? A criança tem que identificar a possibilidade de sofrer um acidente, certo? Achei uma ideia muito bacana, um artigo também bem bacana da gente ler, porque isso é um projeto de extensão dos colegas de lá de Tucuruí, certo? Parabéns pela ideia. Então, como é que a gente vai fazer a prevenção dos acidentes na infância? Queimaduras, né? Que é um fator químico. Manter velas, incensos, cigarros, aparelhos elétricos, tomada, tudo fora do alcance das crianças. Então, essas tomadas, elas precisam ter um protetor plástico, né? Que a gente sabe que a criança, com o dedinho dela, vai, mas ela, se tiver bem apertadinha, ela não vai soltar, né? Porque tem criança que pensa que é eletricista. Olha, tá colocando aqui, tá testando, e aí ele pensa que ele nasceu eletricista e ele é curioso e já quer ajudar a mãe aqui. Acesso restrito à cozinha, né? Então, aqui é minha neta, a Cecília. A minha filha fez um bolo e ela ficou aqui olhando, tá? Sentadinha até o bolo tufar. Pense. E isso aqui, mais a Cecília, tem 3 anos e meio, né? Só que uma criança de 1 ano não pode passar para a cozinha, que é a área perigosa. Intoxicação. Manter os medicamentos e toda possibilidade de substância tóxica, lembrando agora o álcool a 70%, fora do alcance das crianças, né? A criança gosta de brincar com tudo que ela pega. E o álcool, principalmente aqueles que são odorizados, com cheirinho de morango, né? É perigoso, porque a criança pode querer ingerir, tá? Orientar a não dizer que o remédio é doce. Olha, toma esse remedinho aqui que ele é docinho,
porque se a mãe deixar em cima da mesa e virar as costas, a criança vai e toma o remédio todo. Né? A gente lembra aqui, por exemplo, o paracetamol, tá? Engasgo, sufocação, e ingestão de corpo estranho, né? Então, evitar brincar com brinquedos pequenininhos, principalmente as crianças abaixo de 3 anos, tá? Engolir, introduzir nas narinas e conduto auditivo é um risco que a criança... Às vezes a gente está de plantão no PS, né? E chega uma criança com corpo estranho no nariz, na orelha, certo? Que a criança colocou e não conseguiu tirar. E a gente vai ter que dar o nosso jeito de tirar, né? O saco plástico, o balão, ela pode aspirar. Então, a criança, repito, não tem noção de perigo, especialmente até 4 anos de idade, e brincando, né? Uma uva, por exemplo, ela pode se entalar. Então, a gente orienta as mães a tirar a casquinha da uva e o caroço e cortar para a criança que está começando já na mastigação, certo? A prevenção dos fatores químicos, as quedas. Precisam ter escadas iluminadas e cercadas, a criança não pode subir uma escada sozinha, risco, ela vai cair, tá? Evitar móveis embaixo de janelas, então, puffs, bancos, mesinhas, porque ela pode subir nesses móveis e cair, tá? Ambiente livre de obstrução para a circulação de crianças pequenas, então evitar que no ambiente que ela vive tenha muitos móveis, muitos brinquedos, muitas coisas que possam favorecer essa queda e esse acidente, porque se ela cair da altura dela e bater a cabeça, ela pode fazer até um TCE, né? Superfícies elevadas cercadas, então tem que ter cerquinha em tudo. Ar ambiente, ambiente livre de obstrução, proibir os andadores, né? O andajá ou o andador, ele está proibido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia já há muitos anos, mas tem gente que insiste em comprar, tá? Pisos antiderrapantes em áreas molhadas, então, área de piscina ou área interna do banheiro, precisa sim ter um piso antiderrapante, se não for o piso, o tapetinho, que vai fazer com que a criança não caia, tá? E piscina, a gente já colocou aqui só acompanhada pelos pais ou responsáveis, certo? Então, não ter cuidado com a criança, porque ela subindo aqui, mesmo estando com antiderrapante, é que ela pode cair. Olha esse aqui, né? Então, ele vai subir para pegar uma madeira, pensa o pestinha, tá? O pestinha que não sossega, né? Essa daqui subiu no rolinho e tem já espírito né, de subir montanha, de escalar. Essa outra aqui, se não tiver a grade, ela pula para cá, tá? Então, as crianças são curiosas. Olha essa aqui, né? Tem a testemunha, né? Ele vai, tá a grade, tem a piscina, ele quer abrir, e a outra ainda fica segurando a bola para ele, vai, mano, né? Então, isso é complicado. Aqui minha neta, a Maria Paula, quando a minha filha chega, ela também é médica, ela entra na área, suja, tira a roupa, né, na lavanderia e tem que passar, mas ela fica chorando que ela quer a mãe. E essa gradezinha aqui separa a sala da cozinha, certo? Precisa ter, porque senão, olha a Maria Paula aqui, gente, não tem condição, né? A pessoa, o que a pessoa quer ver dentro de uma máquina de lavar, tá? Então, é perigoso isso, tá certo? Tem que deixar a cancelinha lá. Aqui é a Cecília, minha outra neta, com o Zé, que estava lá o aviso, o Zé primeiro passou, porque fica lá o triângulo, ele passou por baixo, e a Cecília depois colocou na cabeça lá no shopping, um shopping aqui de Belém, certo? Vejam só, meus netos, misericórdia, tá? Mordedura por animais, tá certo? Então, as crianças, elas têm que evitar irritar os animais, principalmente na hora que ele está se alimentando, não tirar a comidinha dele, aquelas rações coloridas que criança gosta, né, de brincar com coisa colorida, biscoito, ele pode morder a mãozinha dessa criança aqui, tá? Então, não roubar comida, ter cuidado para não puxar a cauda, não vai retirar o brinquedo das crianças, não colocar o rosto próximo da boca dos animais, né? Aqui a criança está toda machucada por mordedura de cão, tá certo? Então, precisa realmente ter cuidado com tudo isso. Outro trabalho bem interessante agora, do ano passado, da Revista de Ciências Médicas, é a percepção dos cuidadores quanto aos riscos de acidente na infância, tá certo? E o que nós encontramos? Também que as quedas são o principal tipo de acidente na infância, tá? Aqui é o estudo transversal,
60 responsáveis por alunos de uma escola pública municipal. A coleta de dados ocorreu de dezembro de 2014 até 2015, contra a amostra houve prevalência de mulheres, né? Então, eles conversaram com os cuidadores. E o que foi que os cuidadores encontraram? Que as quedas são as principais, é o principal tipo de acidente, especialmente a queda do próprio corpo, da própria altura, tá? Os acidentes automobilísticos, eles provocam a morte não só da criança, como dos pais, né? Então, é importante a gente colocar as crianças protegidas, sempre andar no carro com cinto de segurança, nas cadeirinhas adequadas, tá? A criança também pode ter o risco, segundo as cuidadoras, da queimadura. Então, mais uma vez, é importante frisar o cabo das panelas, forno ligado, tudo isso longe das crianças, e infelizmente poucos pais acreditam nessa prevenção, né? A gente tem que acreditar nisso, porque isso foi um relato das cuidadoras das crianças, tá? E em relação aos profissionais de saúde, o que a gente tem que fazer? A gente precisa já instituir uma mudança de postura nos profissionais de saúde desde a graduação, gente. Então, repito, isso aqui pode ser um excelente projeto de extensão para vocês executarem em escolas, né? Para quem não sabe fazer, depois a Fernanda pode passar para todo mundo um modelo de projeto de extensão, e esse é um modelo maravilhoso, tá certo? De prevenção de acidentes na infância, trabalhar pesado a educação em saúde, ajudar os pais na identificação dos fatores de riscos e todas as oportunidades, ou seja, desde o pré-natal, a gente vai incentivar os pais a serem vigilantes e prevenirem os acidentes de todas as formas, especialmente as mães de primeira viagem, recordo, com dúvidas em relação à amamentação. A puericultura também é um momento maravilhoso para falar de prevenção de acidente na infância, né? O pediatra, o médico de família e os médicos que atendem as crianças nas urgências, dá ênfase, nós dizemos, olha, não disse, não. A gente precisa ter uma postura mais humana, né? Ninguém quer que aconteça um acidente. Acidente é acidente. Pode ser prevenido? Pode, mas ninguém quer que aconteça um acidente. Então, quando vocês estiverem de plantão, nas UPAs, nos PS da vida, vocês precisam acolher, porque a família já chega, a gente viu, cheia de culpa. Então, quem chega com culpa não quer levar bronca, gente. A gente quer uma mão amiga, a gente quer um colo de consolo. Calma, tudo vai ficar bem com seu bebê. A gente está fazendo de tudo para que fique tudo bem. Sente um pouquinho aqui. Você quer um copo d'água? Pega um copo d'água para esse pai, para essa mãe. Acolha a família, né? Então, nós, profissionais de saúde, temos que ter essa postura acolhedora, sim, e temos que incentivar a prevenir os acidentes em todas as oportunidades. Contribuir na organização física do ambiente doméstico, cozinha, banheiro, sacada, as fechaduras. Outro dia minha neta se fechou no banheiro, né? Ela bateu a porta e passou a chave. Então, vejam, o acidente pode acontecer na casa de uma pediatra, minha filha é pediatra, e a Cecília entrou no banheiro e se trancou. E o pai e a mãe ficaram, né, desesperados com medo de acontecer alguma coisa, porque senão a gente ia ter que arrombar o banheiro. Mas, graças a Deus, ela abriu a chave e saiu. Então, agora é tirar a chave de todo lugar, né? Então, acho interessante colocar a fechadura. A minha mais velha, ela era sonâmbula. Então, a gente passava a chave na porta da frente e guardava, porque ela acordava, levantava quando era criança, e ela saía de casa se a gente deixasse a chave na fechadura da porta. Então, tudo isso o pai tem que ser alertado. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, fazermos isso. Cortina sem puxador. Eu tenho uma grande amiga pediatra que o filho dela, hoje já está um rapaz, ele se enrolou no fio da cortina do quarto dela e pulou. E aí, o fio ficou aqui no pescoço dele e quase ele se enforca, né? Então, a criança que tem beliche em casa, a gente precisa alertar que eles gostam de pular. Então, eles colocam lençol. Eu já vi chegar a criança em UTI, quando eu trabalhava na UTI pediátrica, chegaram 2 irmãos que pularam porque se enrolaram no lençol. Então, isso é extremamente
perigoso, né? As escadas com cancela, tem que ter a cancelinha embaixo, em cima, os locais perigosos, o banheiro sempre com porta fechada, a cozinha sempre com as cancelinhas, certo? Para evitar que a criança passe para esses locais de perigo. Preparar a criança para atividade lúdica, acessório de proteção, caso ela vá andar de bicicleta, caso ela vá andar no velocípede, caso ela vá nadar, né? Vai fazer a natação, as crianças que já têm essa atividade de natação, que é muito bacana, então, colete, e não aquelas boiazinhas de braço, tá? Os patins, vai passear, né? Incentivar os pais na supervisão mais efetiva, principalmente as mães jovens. Vocês que podem fazer projeto nas áreas de periferia, né? Aquelas mães que são desatentas, então a gente falando, ela vai ficar aqui, e a gente falando para a criança também lembra, né? Ela reforça na mãe os cuidados que ela tem que ter, tá? Então, nunca esquecer que a tríade é muito importante, educação, ambiente e fortalecimento. No dia que aconteceu a crise de sufocação no prédio da minha filha, lá no Rio, eu nunca me esqueço. No outro dia, elas têm um grupo de mães no WhatsApp, e no outro dia, todo mundo lá, e eu estava lá como avó, né? Mas já viu, médico não tem jeito. Aí já descobriram que eu era pediatra, e já descobriram que eu era professora, e eu preparei uma aula para os pais de conduta, né? Do que fazer nos acidentes mais frequentes e mais perigosos, tá? Então, a educação da família, a melhora do ambiente físico nesses locais que a criança transita e o fortalecimento dessa equipe, dessa comunidade, seja na escola, seja num prédio, onde todo mundo fica melhor informado. Eu nunca me esqueço, tinha tanto pai. E tem coisas que o meu genro fala até hoje para mim, olha tia, né, a senhora falou aquilo na sua aula. Quando a gente fala as coisas, fica na cabeça das pessoas. E eles não esquecem nunca mais, tá? Então, isso é educação e saúde. Aqui, a gente pode alertar em relação à montagem do quarto do bebê, para que tanta almofada aqui dentro, né? Um exemplo de quarto, tá? Para que tanta almofada? Para que um lustre desse tamanho, né? Não há necessidade de ter um lustre desse num quarto de criança. Aqui os objetos de porcelana, para que porcelana num quarto de criança? Então, né, aqui tem até uma gaiolinha, se duvidar, a criança quando crescer mais vai colocar a gaiola na cabeça, tá? Então, um quarto ele precisa ser seguro. Aqui, tanta iluminação, para quê? Tanta almofada, para quê? Né? Objeto aqui longe da criança, olha, esse aqui é aquele kit da criança. Tá certo? Então, nada aqui deveria ter uma portinha, né? Para proteger a criança, tudo bem? Tudo que possa proteger a criança, a gente tem que dar ênfase. Esse quarto tem uma luminosidade excessiva, não há necessidade de tudo isso de luz. Aqui, um foco, aqui os brinquedinhos, né? Aqui o berço só com o rolinho, nada mais, uma cadeira. Então, poucas coisas num quarto sem tanta luminosidade, né? Poucas coisas que possam provocar acidentes na infância. O ideal é a mãe vigiar, eu sempre digo que vigiar e orar é o que os pais têm que fazer, os professores têm que fazer. E hoje em dia eu coloquei essa foto aí porque o perigo do celular está lá dentro da casa da gente, né? E está virando vício. Está virando uma moda entre as crianças, especialmente nesse período de confinamento, tá? Aqui a minha neta, que pegou o sapato do meu genro, um dia desse ela engoliu uns coraçõezinhos prateados, a minha filha ficou desesperada, com medo dela ter se sufocado. Eu disse, não, isso vai sair nas fezes dela, amanhã à noite deve estar saindo, isso é exatamente no outro dia à noite, saiu os corações prateados. Eu não ia colocar a foto do cocô da Beatriz aqui para vocês verem os coraçõezinhos, né? Mas aqui fica para vocês o meu e-mail, o meu celular, certo? Eu tenho uma conexão muito boa com os meus alunos pelo WhatsApp, né? Dúvida com os meus colegas, os colegas do interior que têm dúvidas, às vezes mandam, né? Uma mancha. Professora, você acha que essa mancha aqui é o quê? Aí a gente diz, é hanseníase, tem que tratar. Eu pensei que fosse dermatite atópica. Não, não é. Eu pensei que fosse
um fungo, né? Ptiríase? Não, não é. É uma possibilidade de hanseníase, então vamos investigar. E acho que o profissional da saúde, a gente está vendo agora as grandes correntes, a gente conversando mais, né? Em relação às condutas médicas, como por exemplo no Covid, a gente pode conversar sim por todos os assuntos que forem necessários. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? São 6 horas, tá? E acho que deu mais ou menos 1 hora aí, né, Fernanda? Deu tudo certo, filha? O que você diz? Agora pode falar no chat, ligar o microfone também. Fiquem à vontade. Já apareceu aqui um obrigada. De nada, estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, passa um WhatsApp, manda um e-mail e a gente vai ajudando todo mundo, certo? Karina, Giovana, ai, que lindas, que lindas. Ana Paula. E aí, Fernandinha, quantos espectadores tivemos? Tem 33 pessoas assistindo a senhora, professora. Ai, que bacana. Bruno, Bruna, ai, que bacana. A Nanda. Seria interessante a aula o quê? Eu não consegui ler. Uma aula sobre o que fazer mediante esses acidentes, ações de Isso, emergência, coisas assim. isso. É outra aula essa, né? Porque agora nós falamos dos acidentes de uma maneira geral, tá? Você viu que demorou 1 hora, né? Então, se a gente for falar só do que fazer, das manobras, por exemplo, de ressuscitação, a gente pode fazer isso, tá? Mas é outra aula, porque a gente tem muita coisa para falar nessa aula também. Mas não tem problema, a gente pode conversar outro dia sobre isso, tá bom? Tá certo, então, professora, a gente agradece a sua aula, foi maravilhosa, muito obrigada. E a gente espera realmente ter outras aulas com a senhora, presenciais, se tudo der certo, no segundo semestre. E muito obrigada, professora. Nada, meu amor. Fiquem com Deus, gente. Se cuidem. Um bom fim de semana